Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez e queremos compartilhar com você a palavra do Senhor. Hoje no programa Palavra de Fé nós falaremos sobre o seguinte tema: transformados pela palavra. Quero mostrar o quanto nós podemos produzir quando somos transformados pela palavra. Dê-nos a sua preciosa audiência e o nome de Jesus vai ser glorificado através da sua vida. Vamos fazer a leitura de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o capítulo de número 15, o versículo de número 7. Diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Baseado nesse versículo, eu quero mostrar algumas verdades que estão no capítulo 15 de João, do Evangelho de João, e quero dar tema a essa mensagem. O tema é transformados pela palavra. Transformados pela palavra. Todos nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz, ela tem essa capacidade de transformação. E esse capítulo, junto com o capítulo 14, 15, 16, Jesus está dando aqui as últimas instruções aos discípulos. Ele havia formado os seus discípulos por 3 anos e meio, está terminando o seu ministério terreno, logo ele vai ser crucificado, não é? E ele está aqui dando instruções. A epígrafe do capítulo 15 é continuação das últimas instruções aos discípulos. E ele faz muitas afirmações interessantes dentro desse capítulo. Entre elas, eu destaco algumas. Aqui ele está condicionando as bênçãos de Deus. Eu vejo muitas pessoas querendo ter crédito com o Senhor, querendo ser ouvido pelo Senhor, mas nós precisamos saber que para ser ouvido por Deus e ser atendido, quando clamamos, quando oramos, quando pedimos alguma coisa ao Senhor, existem algumas condições. E uma delas está aqui inserida nesse versículo que li. O versículo 7 diz: Se vós estiverdes em mim, se eu quero ser ouvido, eu preciso estar em Jesus. E aí depois ele vai dizer: e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então perceba que para ser ouvido por Deus, nós precisamos nos adequar às condições que ele estabelece como parâmetro. Deus estabelece parâmetros e nós temos que andar por eles. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais dentro desse capítulo para a gente aprender algumas coisas. Primeiro, vamos para o versículo 1 do capítulo 15. Diz assim, Jesus, continuando o sermão que ele está ensinando, ele fala para os discípulos assim: Eu sou. Primeiro, essa palavra aqui já é poderosa, né? Eu não posso dizer que sou. Você também não. Mas ele pode. E aqui eu sou com maiúsculo. Eu sou, Jesus está dizendo, a videira verdadeira. E o meu Pai é o lavrador. O que ele está querendo dizer com essa palavra aqui, usando naturalmente uma linguagem de figura? Ele está dizendo que ele é essa árvore
que aqui usada a linguagem de figura, é uma videira, uma planta da onde nós conseguimos tirar a uva, a videira. E veja que eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Aí o versículo 2 ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, a atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então a Bíblia está cheia de linguagens, de figuras, que se a gente for explorar o que a mensagem ou a linguagem de figura está querendo transmitir, a gente aprende muitas coisas. Você sabe que uma planta, para produzir bons frutos, frutos com qualidade e com excelência, muitas vezes precisa ser podada. Não é assim? E aqui ele está usando que uma vara que deixa de dar fruto, além dela não produzir, ainda ela atrapalha aquela que pode dar fruto. Versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, o que faz com essa vara? Atira. Para que deve tirar a vara que não está dando fruto? Para limpar toda aquela que dá fruto. E ela venha produzir ainda mais fruto. Então aqui eu já aprendo uma verdade. Muito interessante. Qual verdade? Eu aprendo que eu preciso produzir. Porque se eu me tornar inerte no reino, se eu deixar de produzir para o reino de Deus, eu corro o risco de ser cortado. Porque aqui é a linguagem de figura, mas Deus está querendo única e exclusivamente nos ensinar que nós estamos inseridos nessa árvore, somos varas que fomos enxertados nessa videira, não é? E nós precisamos, acima de tudo, produzir. Produzir frutos dignos de arrependimento. E o versículo 3 vai dizer: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O tema da mensagem é transformados pela palavra. E aqui o versículo 3 está dizendo que nós somos limpos pela palavra. Veja que a palavra de Jesus, ela tem poder de transformação. E uma das primeiras transformações que a palavra de Deus faz é justamente transformar uma pessoa impura em pessoa pura, uma pessoa suja numa pessoa limpa. A palavra de Deus tem esse poder de transformar pessoas impuras em pessoas puras. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos dar seguimento a essa mensagem que tem como tema Transformados pela Palavra. Um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos estudando o capítulo 15 de João, Evangelho de João. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo que nós somos varas que estamos ligados nessa planta que aqui, na linguagem de figura, Jesus diz ser uma videira. E aí o versículo de número 4, depois dele dizer no versículo 3 que nós já estamos limpos pela palavra, que nós temos
ouvido, olha o verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a segunda grande verdade que eu aprendo desse texto é que a palavra tem poder de nos purificar. Ela nos purifica. Agora, o verso 4 diz assim, ó, estáis limpo, estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Isso aqui é lindo, muito lindo. Eu amo esse versículo e explico por quê. Aqui está dizendo que para mim produzir fruto, eu preciso estar inserido na videira. A videira é Jesus. Essa árvore que produz uvas. E nós somos as varas. E essas varas produzem fruto, uvas. E aqui o versículo está dizendo, estai em mim e eu em vós. Porque se nós não estivermos nele e ele em nós, nós não podemos produzir, meus irmãos. Você sabe que uma vara, ela só produz porque ela está ligada na vara principal. No tronco, na sustentação dessa árvore. E ali, o caule, a seiva, os alimentos que vêm da terra e que sobe por aquela planta e que alcança as varas e essas produzem, isso aqui, tomando uma linguagem de figura, nada mais é do que nós inseridos em Jesus e a partir dessa ligação nossa com Jesus, é que nós começamos a produzir fruto. Coisa linda! A palavra é Jesus. Esse mesmo evangelho, no capítulo 1, versículo 1, lá está dizendo que no princípio era o verbo e palavra é a mesma coisa. Então eu poderia traduzir o versículo 1 do capítulo 1 de João o seguinte, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Está falando de Jesus. Então, Jesus é a palavra. E se eu estou inserido na palavra e a palavra está inserida em mim, eu tenho como produzir. Então aqui já vai uma terceira verdade. Eu só posso produzir resultados relevantes. Eu só posso produzir fruto se eu estiver inserido na vara, ou na vara principal, que é Cristo, no tronco principal, que é Cristo, e naturalmente alimentados por Cristo. Ou seja, se a palavra está em mim, e eu estou na palavra, eu posso produzir resultado. O versículo 4, talvez se eu ler novamente, você vai entender melhor. Está em mim, ou seja, devemos estar em Jesus, que é a palavra. E eu em vós, ele em nós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, cortou a vara, não vai produzir mais fruto. Por isso que eu tenho que lutar para produzir, para não ser cortado. Porque o texto está dizendo que aquela vara que deixa de produzir vai ser cortada. Por quê? Porque é preciso abrir espaço para que outra possa produzir. Então isso aqui é muito sério, minha gente. E aqui está dizendo que nós precisamos pensar sobre a questão de fruto. Se vós está em mim, e a vara de si mesmo não pode dar fruto, e não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Agora, veja o versículo 5. Eu sou a videira. Jesus é a videira. Vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Glórias a Jesus. Porque tudo acontece a partir de Jesus. Essa mensagem, ela é cristocêntrica. Ela está nos mostrando que, inseridos na palavra e inseridos em Jesus, nós podemos produzir. E aí eu preciso fazer a você uma pergunta. Tu tens produzido resultados? Tu tens sido produtivo ou não? Aqui está dizendo que a vara que não produz será cortada. Então nós precisamos ter muita atenção a isso. Eu preciso produzir. Produzir o quê, pastor? Fruto.
frutos dignos do reino de Deus. Eu preciso propagar o reino de Deus, eu preciso gastar tempo com o reino de Deus, eu preciso ser comprometido com o reino de Deus, eu preciso dar tempo ao reino de Deus, eu preciso levar outras pessoas a também se comprometer com o reino. Tudo isso é fruto. O meu testemunho é fruto. A minha conduta diante de Deus, que glorifica o nome do Senhor, é fruto. Uma pessoa que eu ganho para Jesus é fruto. Uma oração que eu faço para uma outra pessoa é fruto. Um socorro que eu faço a uma pessoa é fruto. Eu poderia continuar dizendo aqui de muitos frutos que nós podemos produzir no contexto do reino de Deus. Mas veja, o versículo 6 diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, e os lança no fogo, e ardem. Então, amado, o negócio é estar na videira, e a videira é Jesus. Então vamos estar em Jesus, porque se estamos em Jesus, não só produziremos frutos, como estaremos seguros. Vamos fazer mais um intervalo comercial, e na sequência nós vamos encerrar essa mensagem, cujo tema é Transformados pela Palavra. Um minuto só. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar essa festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando sobre João 15, transformados pela palavra. Eu encerrei o segundo bloco dizendo: se alguém não estiver em Jesus, que é a videira, será lançado fora, como a vara, e ela secará. E os colhem, lança no fogo e ardem. Aí chega o versículo 7, que foi o versículo que eu li na abertura do programa. O versículo 7 diz assim, ó: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. Então, meus irmãos, escute o que Deus tem para nós através dessa palavra. Eu preciso estar em Jesus. Eu preciso estar em Jesus, você precisa estar em Jesus. E como eu estou em Jesus? Segundo o texto, você precisa estar na palavra. E a palavra está em você. Se você conseguir estar em Jesus, e Jesus em você, aí vai acontecer algo que a gente às vezes quer que aconteça, mas sem a gente cumprir a condição. Sem essa condição, não tem como você ver esse versículo se cumprir na sua vida. O que o versículo diz? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, aí sim você pode pedir tudo o que quiserdes e vos será feito. E aqui nós precisamos entender que Deus não vai fazer as coisas. Tem gente, não, é tudo mesmo. Tudo aquilo que venha glorificar o nome do Senhor, né? Vamos colocar os seus pingos nos is. Não é tudo, eu vou pedir um avião, para quê? Você precisa de um avião para quê? Você precisa de um avião? Você vai ter condição de cuidar do avião? Para que você precisa de um avião? Se você precisar de um avião porque ele faz jus à sua vida, tudo bem. Ah, eu preciso de uma casa de 10 cômodos, de uma mansão. Para que você precisa de uma mansão? É para glorificar o nome do Senhor ou é só para o seu deleite, para o seu prazer?
Então a gente precisa saber que esse pedireis tudo que quiserdes e vos será feito, isso aqui está condicionado também à vontade do Senhor. Não é os nossos deleites. Pastor, mas o texto não diz. Mas há outros que dizem. Você tem que ler a Bíblia e entender ela no contexto geral. Há muitas coisas que a gente não recebe porque a gente está pedindo para o nosso próprio deleite. E o próprio Tiago nos ensina que há muitas coisas que nós não recebemos porque nós não estamos pedindo algo sem saber para que estamos pedindo, sem um objetivo. E pior, que ao invés de nos trazer bênção, vai trazer maldição. Está compreendendo? Para gastar só no deleite, só na sua vontade humana. E como é que eu sei? O versículo posterior vai dizer assim, ó. Nisto é glorificado meu Pai. Aleluia! O que está dizendo? Que tudo aquilo que nós recebemos no contexto do reino de Deus tem que ter um propósito, glorificar a Deus. Eu sou instrumento de Jesus e eu tenho uma missão, glorificar o Pai. Assim como Jesus também glorificou o Pai. Ele diz, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, eu nem posso dizer que sou discípulo de Jesus se eu não produzo resultados, se eu não produzo frutos. A Bíblia está dizendo, não é o pastor Isaac, é Jesus que está nos ensinando essa grande verdade. E aí o versículo 8 diz, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Mas redobre a sua atenção para você compreender as verdades que vêm agora. Olha que coisa linda. O versículo 10 diz assim, ó, se guardardes os meus mandamentos e permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aí o versículo 11, olha que lindo. Olha o que Jesus vai afirmar. Ele diz, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. E a vossa alegria seja completa. Quando é que eu me torno uma pessoa realizada? Quando é que a minha alegria é completa? Quando eu consigo, inserido na videira, ser uma vara que produz resultados. E que esses resultados, que são os frutos, glorificam o Pai. E eu glorificando o Pai, o versículo diz, essa alegria será completa em nós. Você já percebeu que uma pessoa improdutiva no reino de Deus é sempre uma pessoa triste? Você já viu como é que vive um ganhador de almas? Você já percebeu que quem faz alguma coisa para Jesus e se sente útil no reino de Deus é uma pessoa feliz? Sofre, padece, mas é feliz. Por quê? Porque a alegria do Senhor é completa. E por que é completa? Porque está produzindo fruto. Então aqui eu posso já caminhar, pavimentar o encerramento dessa mensagem e fazer uma afirmação extraordinária. Qual, pastor? De que só quem produz fruto no reino de Deus é que pode ter uma alegria completa. Olha que frase linda. Só consegue ser feliz ou ter uma alegria completa quem produz resultados. Então vamos ser transformados pela palavra, meus amados. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra é o nosso amado Jesus. Vamos estar nele, e ele em nós. Nós produziremos grandes resultados, e o nome dele e do Pai será glorificado na nossa vida. Vamos orar. Vamos pedir para que ele nos ajude a produzir fruto e fruto com excelência. Vamos orar. Deus querido, Deus santo, Deus bom, como é agradável saber que estamos inseridos nessa videira. E como varas, precisamos
produzir frutos. Me ajuda, Senhor. Ajuda o meu irmão, a minha irmã, que ora comigo nesse momento de fé, para que o Senhor nos ajude a produzir. Eu sei que quem não produz será cortado e será lançado no fogo e vão arder. Mas a tua palavra diz que aquele que produz fruto, além de permanecer na videira, ele vai glorificar o nome do Pai. E o fato de nós estarmos glorificando o nome do Pai vai fazer com que nós tenhamos uma alegria completa. Me ajuda, Senhor. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha a viver isso, a dividir, acima de tudo, desfrutar de todos esses benefícios que são proporcionados pela palavra. Que nós sejamos transformados pela palavra cada dia e que o nome do Senhor continue sendo glorificado na nossa vida. É a nossa oração feita no nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé e a nossa expectativa é de que Deus tenha falado com você. Se você quiser nos ajudar, divulgue essa programação, convide um amigo para assistir o programa Palavra de Fé. Eu quero me despedir de você e desejar, tanto a você quanto a sua família, uma semana maravilhosa. Lembre-se de uma coisa, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.